política, né, por trás disso aí, para você mostrar a lealdade. Quando os cristãos se recusavam, ser cristão dava muito trabalho. Quando o cristão se recusava a fazer o sacrifício, a participar das celebrações, a sacrificar o imperador, o cristão era tido como ateu. Por quê? Porque o seu Deus ninguém via. Cadê a imagem do seu Deus? Cadê a estátua do seu Deus? Quando é que a gente vai celebrar aqui, junto com o carnaval, junto com as festas? Não, não tem. Nosso Deus não pode ser visto. Nosso Deus é espírito. Então, na verdade, Deus não existe, né? Vocês não têm Deus. Eles chamavam os cristãos de ateu. Os cristãos foram chamados de antropófagos, porque eles não entendiam aquilo quando Jesus dizia comer a carne e beber o sangue de Cristo, que é a ceia. O pão simboliza a carne, o vinho simboliza o sangue de Cristo. É metafórico, mas eles, de forma muito sacana, eles colocavam isso como se fosse literal para acusá-los de antropofagia. E aí diziam que quando sumia crianças, foram os cristãos que raptaram para comer sacrificialmente. Por que eles celebram o culto deles nas catacumbas, nos lugares ermos? Para poder fazer as barbaridades deles com as crianças. É esse tipo de mitologia que circulava na época a respeito dos cristãos. E aí isso despertava, com certeza, o preconceito das pessoas, né? E a perseguição do Estado, tá ok? Mas tinha, então, somente ilustrei aqui, mas tinha essa questão estatal, tanto na Grécia quanto em Roma, da religião do mito, que se desenvolve ao longo da história, a religião estatal, que é para mostrar a sua fidelidade ao Estado. Por exemplo, a Diana dos Efésios. O que é a Diana dos Efésios? É uma padroeira. Você não tem hoje padroeiras? Aqui não tem uma padroeira, no Brasil? Não tem uma padroeira lá? Tem um grande, né? Tem uma basílica para ela, né? Inclusive eu fui lá já, eu andei. Tem a padroeira, pois é. Então você tem uma linha de continuidade. Você tem uma linha de continuidade dessa mitologia antiga, dessas religiões pagãs. Infelizmente, né? Você tem uma linha de continuidade. Mas Paulo teve problemas com isso. Quando Paulo pregou Cristo, o Éder mesmo citou. As pessoas se converteram, abandonaram aqueles ritos, pararam de comprar as imagens, aí o mercado sente. O pessoal pegou os livros. Você tem um livro na época, um livro de feitiços que neles tinham, livros de mágica, livros esotéricos. Aqueles livros eram caríssimos. Uma pessoa gastava uma fortuna inteira para adquirir um livro daquele, ok? E eles pegaram e queimaram em praça pública. Eles queimaram muita grana queimando aqueles livros ali. Mas demonstrando o quê? Isso para nós não é mais nada, não vale mais nada. E o que não presta para mim, não presta para o outro também. Então não adianta você vender, nem você dar. Você tem que sacrificar. Aí você lembra de Davi, né? Não oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Então teve um preço. E eles pagaram o preço, mas se livraram daquele negócio lá. Mas aquilo causou um abalo político, social, econômico. Olha o Evangelho. Olha o Evangelho tudo aí. O Evangelho onde entra, ele causa mesmo esse abalo, né? Uma modificação da sociedade. E é onde você tem essa situação na qual essa mitologia, ela se prestava a esse cunho cultural, mitológico, esse cunho político, né? Em questão, ali havia padroeira, havia uma fidelidade ali. E as autoridades, sem sombra de dúvida, eles usavam também daquela autoridade de Diana dos Efésios. Olha, aqui estamos em nome de Diana dos Efésios para defender a cidade, para melhorar as coisas, né? Para proporcionar uma veneração melhor a ela, tal. Então, o pessoal utilizava daquela religião para manter o povo cativo, manter o povo também, né, centralizado, unificado em torno daquela ideia. E aí Paulo bate bem no meio daquele negócio. E aquilo causa toda uma revolta, né? Toda uma revolta em torno disso. E tinha, como ele diz aqui, a chamada religião, mitologia natural, a mitologia filosófica natural, que é onde ele vai aproveitar o exemplo daquilo que Paulo faz quando Paulo vem pregar o Evangelho. Olha onde ele foi pregado, no Areópago. O Areópago era o local, tá certo? O anfiteatro, né? O local onde se reuniam pessoas acadêmicas, né? Os filósofos, os sofistas, para deliberar, para discutir sobre importantes temas. Então era proposto ali, era discutido. As ideias que iam circular nas academias, por exemplo, o cara vai abrir uma grande academia ali, ele vai propor aquele ensino, então ele apresenta aquilo no Areópago. Se os caras disserem, não, isso aqui é prejudicial, é danoso,
eles vão proibir que ele abra, né, a academia ali no meio deles. Sócrates teve problema com essa galera quando começou a levantar certos questionamentos sobre a validade de certas crenças por meio do processo da maiêutica. Então ele ia perguntando para a pessoa justificar. A pessoa justificava e ele levantava o questionamento sobre aquela justificação, para a pessoa tentar se defender. E nesse processo de interrogação, a pessoa chega um momento que ela não consegue justificar aquela crença. E aí é onde o cara sai envergonhado, fica irado, e aquilo começou a fervilhar de ódio contra ele. E as autoridades, veja, do questionamento da mitologia, veio a preocupação da mitologia política. Ou seja, se ele destruir a crença nesses deuses, como que a gente vai manter esse pessoal unido e submisso à autoridade estatal? Aí disseram para Sócrates: e aí, o que você vai fazer? Você vai parar de fazer isso que você está fazendo, ou você vai aceitar a condenação, beber cicuta? E aí ele entendeu, mesmo que depois tentaram aliviar a pena com um desterro, ele falou: não posso aceitar, porque isso seria negar aquilo que estou ensinando. Então ele foi até o fim e bebeu cicuta. E aí Platão depois continuou a obra dele e tal. Mas Paulo vai se aproveitar também dessa estrutura. Paulo vai pegar o quê? Principalmente a mitologia natural, por meio da qual os filósofos especulavam acerca de Deus. Então, olha, Deus, é necessário que haja Deus, porque tem que haver o primeiro motor não movido para dar início à roda de existências, né, para dar início a todas as coisas, uma inteligência que organiza tudo. Então eles começaram a especular acerca disso, principalmente os poetas da época. Os poetas da época que eram os grandes pensadores que especulavam acerca desses assuntos. E um poeta desses foi o que Paulo usou na sua citação. Ele usa chamado Epimênides. O Epimênides, ele tem até a frase aqui do Epimênides. Cadê? Deixa eu ver se eu acho rapidinho. O Epimênides aqui, ó, entre os poetas, está na página 7, ó. Entre os poetas, pelo menos em alguns momentos, foram inspirados por Deus. Citamos aqui o cretense Epimênides, este citado por inferência pelo apóstolo Paulo em Tito 1 e 12. O conhecimento de Epimênides chegou até nós por meio dos escritos de Diógenes Laertius, historiador e biógrafo dos filósofos gregos. É ele quem nos faz saber que o altar erguido em honra do Deus desconhecido, de Atos 17, 23, teve origem em Epimênides. E aí você tem a questão de Paulo aproveitar essa preocupação que eles tinham em relação à adoração aos deuses, uma praga que se abateu sobre Atenas em uma determinada época, e a consulta que fizeram a Epimênides, esse poeta cretense, nem era da Grécia, era de Creta, mas é uma cultura próxima. E aí Epimênides, ele acreditava ter esse poder sensitivo para se comunicar com Deus, e aí ele propõe isso para os atenienses. Fala: olha, deve ser algum Deus que não está sendo celebrado e com isso está revoltado, né? Algum Deus ligado à terra. E aí propõe a construção de um altar ao Deus desconhecido. E aí fica aquele altar sendo celebrado a um Deus que nós não conhecemos, mas para que ele não se irrite, né? Para que não se ire, nós estamos aqui celebrando a ele. Então, o Deus que nós não sabemos o nome é para você esse sacrifício aqui. E aí isso fica, até que quando Paulo vem, Paulo tem, né, um insight, tem a sacada. Ele vê vários altares, a Diógenes, né, a Zeus, a Apolo, né, a tantos Poseidon e por aí vai, tantos deuses. E aí entre os altares está lá um altarzinho lá ao Deus desconhecido. Ele falou: é o gancho que eu precisava, né? É o gancho que eu precisava. Onde ele, no discurso, ele fala, né, esse Deus que vós não conheceis, que é exatamente o que eu vim anunciar, que é Jesus de Nazaré, que veio do Pai até nós, que realizou uma grande obra, que morreu. Ok, quando fala de Jesus ressuscitou, aí causa um problema com eles, porque eles tinham um conceito muito presente na mente deles, de que a matéria é inerentemente má. Se a matéria é inerentemente má, não faz sentido alguém que morreu e foi para uma dimensão superior voltar para a matéria. Não faz sentido o que está falando para nós. Ele é um paroleiro, ele é um contador de histórias, ele é um louco. Como é que alguém se fez homem? Eles já tinham ouvido falar de deuses que se materializam, já tinham ouvido falar de deuses que nascem de virgens. Nada disso causava escândalo.
Falar que Jesus nasceu de uma virgem, legal, já ouvi falar disso aí. Eles não tinham problema com essa pregação. Mas dizer que Deus, né, partiu para a glória e voltou e ressuscitou, no caso o Espírito voltou à carne, aí ele falou, isso aí não tem como a gente poder. Isso não faz nenhum sentido, porque a carne é má. A carne é uma prisão para a alma, como eles gostavam de dizer. Por que ele voltou para a carne se ele havia ido para um ambiente maior, né, um ambiente superior? E aí, acerca disso a gente ouve depois, que nunca mais ouviram, né? Mas Paulo foi lá e de fato se valeu disso. Paulo se utilizou desse gancho, né, para a pregação do Evangelho. Página 8, conhecimento sobrenatural preservado pela tradição oral. Acerca disso aqui, eu só quero dizer o seguinte, que há uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas que é muito interessante, é que no começo, antes de haver a lei, antes de haver a promulgação da lei no Monte Sinai, como é que se conhecia acerca de Deus, né? Como é que se conhecia acerca do verdadeiro Deus? E aí a gente pode fazer um pequeno esforço, né? Um pequeno esforço mental aqui, e se lembrar de que Adão teve um contato direto com Deus. Adão interagia com Deus na viração do dia, como o Éder pregou também. Adão interagia com Deus na viração do dia. Deus conversava abertamente com ele. Aí a gente imagina quantas coisas Deus não falou para ele, né? O que Adão não tinha de recordação acerca do que é se relacionar com Deus, do que é o Deus verdadeiro, né? De quem é o Deus verdadeiro, como ele se relaciona, como é estabelecer uma relação verdadeira com Deus. Adão é detentor desse conhecimento. E aí você vai buscar na Bíblia, você vê, Adão viveu 930. Olha aí. Então Adão prolongou a sua existência na Terra durante muito tempo. E aí Adão foi contemporâneo de muitos outros patriarcas que surgiram e que certamente ouviram dele essas verdades e receberam, e outros patriarcas também estenderam. Matusalém, né, estendeu aí a sua vida por, né, muitos anos, séculos e séculos. Então quando você tem a chamada de Abraão está próximo aí dos últimos patriarcas. Aí você tem com Noé, né, o dilúvio levou aqueles cidadãos, né, pré-diluvianos, mas aí fica Noé não tem uma existência tão prolongada, mas também viveu bastante. Noé, Sem, Cão, Jafé, os filhos de Noé. E aí você tem toda uma geração que foi devidamente ensinada pelo anterior. Então, conhecimento oral, conhecimento sobrenatural preservado pela tradição, ele tem certa força. Agora, claro, conforme a tradição oral vai transmitindo isso para a geração futura, sofre alguma omissão, sofre alguma modificação, alguma alteração. Então, claro, a história que vai chegar lá na frente, ela não vai estar totalmente original com a história do começo, mas ela tem alguns pontos chaves. Ela tem alguns pontos, por exemplo, Deus é um e não muitos deuses, né? Então Deus é espírito e não objeto. Então algumas ideias básicas, né, que são preservadas sim. Então o conhecimento oral tem algum valor. Agora, claro, ele não é, vamos dizer assim, tão duradouro. Ele, com o decorrer das gerações e com a destruição da moralidade, a insubordinação das próximas gerações às anteriores, você vai ter uma queda. Então isso vai caindo de qualidade, até que chega num momento crucial em que você tem a chamada de Deus por Abraão. É interessante porque a gente percebe, Deus nunca deixa a humanidade sem revelação. Quando a qualidade da revelação oral vai decaindo, Deus vai lá e chama Abraão. E chama Abraão do meio do paganismo. Não, Abraão já estava ali meio que ouvindo as histórias dos seus patriarcas, dos ascendentes. Não, Deus chama Abraão lá do meio do lixo, em Ur dos Caldeus, uma cidade poderosa na época, uma das grandes metrópoles da época, do meio da idolatria, como Josué vai confessar depois. Nosso pai Abraão, que saiu de uma terra idólatra. Inclusive existem vários textos apócrifos aí que falam da idolatria de Abraão. Tem um pastor que contou aqui até uma dessas histórias, foi bem interessante, que Abraão começou a se questionar sobre a existência desses deuses, né?
essas imagens que representam esses deuses. E aí Abraão pegou, aprontou uma com o pai dele, né? É uma anedota que contam aí, que eu acho que até é uma anedota construída pelos judeus. Acho que está nas chamadas Agadot, que são as histórias que eles constroem para dar ensino. E aí diz que Abraão pegou a maior estátua, né? Colocou lá no altar, deixou lá, e pegou todas as outras estátuas que o pai dele tinha feito para vender e destruiu tudo, quebrou tudo. E aí quando o pai dele chegou, ficou irado com aquela situação: por que você deixou isso acontecer e tal? Por que você quebrou? Aí falou: não, isso aqui foi o seguinte, esses deuses aqui não respeitaram a autoridade daquele Deus. E aí ele veio e quebrou todo mundo aqui. Arrebentou todo mundo. E aí o pai, para manter o argumento, ele falou: não, realmente, é uma hipocrisia, é uma mentira, isso aí é uma história que ele está contando para provocar mesmo esse despertamento de consciência, e que esses deuses não existem. Ele tem olhos, mas não olham, tem mãos, mas não pegam, tem ouvidos, mas não ouvem. São falsos deuses, né? São uma adoração falsa, adoração a objetos. E aí você tem o surgimento de Abraão com a revelação de Deus, Deus chamando ele para fora, né, da sua casa, da sua parentela, da terra do seu pai, e o andar, o caminhar de Abraão com Deus, e a partir dali a geração que vai receber a revelação. A revelação é especial por meio da lei, a revelação especial e o pacto de Deus com um povo que vai ser referência para todos no mundo. Mas é interessante, tem o seu valor, a revelação oral, mas ela vai decrescendo, né, de qualidade, até que Deus vai lá e traz Abraão. O que é teologia? Ele pergunta. Muitas pessoas às vezes fogem desse termo teologia. Mas falar acerca de Deus, falar acerca da Escritura, é fazer teologia. Agora, claro, tudo isso vai depender da dedicação com que você se entrega a isso. Você lê a Bíblia, você examina a Bíblia mais do que ler, né? Você tem um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, e aí a qualidade do seu discurso é melhor. E aí, se você agrega a isso certos conhecimentos de argumentos, conhecimentos científicos, e aí você tem outras ferramentas de linguagem. Mas a forma da teologia que você vai praticar vai da sua dedicação. Agora, sempre que você está falando acerca de Deus, você está falando de teologia, porque teo é Deus, teos, está certo, do grego, e logia, que é lógica, do estudo, né? Então você está falando algo lógico, algo que faz sentido, algo concatenado acerca de Deus, você está falando teologia. Olha, não falando teologia lá embaixo, está pregando, está organizando ideias para comunicar uma mensagem, né? Apesar da palavra teologia não aparecer nas escrituras sagradas, a ideia sobre ela está sempre presente em toda a Bíblia. Pois a partir do momento em que alguém estuda os escritos bíblicos, de alguma forma ou de outra está estudando teologia. E quando alguém discute qualquer tema bíblico, está teologizando. Muito bem, teologizando. Ele fala aqui dos termos, teós, Deus, logos, estudo, mas basicamente é isso. Agora, uma coisa que a gente, durante bastante tempo, a gente ouviu, hoje nem tanto mais, mas não deixou de ser verdadeiro. Teologia esfria a pessoa? Esfria a vida espiritual da pessoa? Depende mesmo, tá certo. Porque as pessoas, alguns pastores, algumas igrejas, eles tinham receio de que as pessoas fizessem teologia. Tem gente que desce o pau neles. Eu concordo com eles. Eu concordo, por quê? Porque houve uma época em que a teologia que se oferecia aqui era uma teologia perigosa. Porque muitas pessoas que começaram a se interessar em fornecer conhecimento teológico aqui, durante muito tempo estiveram ligados à teologia liberal. A teologia que foi produzida ali no contexto da Alemanha, depois na Inglaterra, e que começou a fundar muitas escolas que foram para os Estados Unidos, e era uma teologia que submetia a Bíblia estava subordinada a certos conceitos filosóficos e científicos, tá certo? Que questionavam a validade de muitas afirmações bíblicas. Por exemplo, Kant diz que ninguém pode conhecer a coisa em si mesma. Então tudo que se conhece é sempre, vamos dizer assim, duvidoso, né? Não tem como você ter um conhecimento assertivo acerca das coisas. Luke fala que tudo que se conhece tem que ser por método empírico, tem que ser testado, analisado. Ok. Aí você tem outros, né? Também ideias existencialistas, tal. Então, quando você começa a colocar, submeter, subordinar
a teologia a esses conceitos filosóficos e científicos, você vai ter certamente uma desvalorização, você vai ter uma desfiguração, tá certo? Do material teológico, do material bíblico, né? Aí alguns dos teólogos que se alinharam com essa forma de pensamento, por exemplo, Rudolf Bultmann, Schleiermacher, tá certo? Essa galera, eles, como que tentando revalidar a teologia, eles subordinaram a Bíblia a essas análises filosóficas e científicas. É onde Bultmann lança a magnífica ideia da desmitologização da Escritura. O que é desmitologizar? Desmitologizar já pressupõe o mito. O que é o mito? O mito é aquilo que não se justifica cientificamente. Por exemplo, uma análise empírica, tá certo? Um milagre pode ser provado empiricamente? Até você pode provar os sinais, né? Então, olha, tinha um câncer, veio na igreja, creu, orou, Deus curou. Era um câncer maligno, estava se desenvolvendo rapidamente. Vamos fazer outro exame, né? Cadê o câncer? Por que o cara disse? Alguma coisa aconteceu aqui, porque tinha um câncer e agora não tem mais, né? Algo aconteceu. O quê? Milagre? Nem a pau que ele diz que é milagre. Ele fala, eu errei, o exame anterior errou, alguém trocou, mas milagre. Alguns até dizem, mas não tem como você acoplar isso a um manual de ciências, né? Um vademecum de ciências. Você diz, olha, aconteceu, esses crentes são malucos, né? E acontece essas coisas mesmo entre eles. Tanto que alguns até cedem, ele fala, olha, você crê em Deus? Porque agora é só orando mesmo, que eu não sei mais o que fazer. E aí eles acabam incorporando isso aí, né? Agregando isso na prática médica deles. Mas eles não têm como agregar esse tipo de experiência, e eu assim concordo com eles. Por quê? Porque é ciência, meu irmão, é uma coisa humana. Tem que ser provado empiricamente, tem que ser provado metodologicamente. E se você vai começar a apelar para o milagre, não é mais ciência. Então ele fala, olha, aqui é ciência, tá? O âmbito do milagre, aí ele tem que ser honesto. Fala, olha, existe porque nós temos visto evidências, mas não é a minha área de estudo. Aí você vai falar com o pastor, aí você vai orar a Deus. Então você resolve isso com Deus. A minha área aqui é médica. Eu vou tratar disso aqui quimicamente, ou fazer uma terapia, ou fazer alguma coisa assim, dentro do meu escopo de estudo, né? Das minhas ferramentas de trabalho. Mas quando você começa a ver isso, o que você está vendo? Que a teologia durante um tempo desvalorizou a Bíblia. Ela começou a pegar os milagres e tentar justificá-los, tá certo? Com processos naturais. Teve cara que teve a audácia de dizer que quando Jesus curou aquele cego de nascença, pegando o lodo, aplicando nos olhos dele, Jesus estava fazendo uma operação de catarata, sangue frio ali. Porque ele pegou o lodo, esfregou as óptas oculares ali, aí falou que com aquela esfregação ele tirou ali a membrana que se forma, né, com a catarata. Os caras, por quê? Milagre não existe, eles colocaram na cabeça isso, pressuposto anti-sobrenaturalista. Milagre não existe. Se milagre não existe, como justificar essas narrativas? É onde se criou a ideia de que os apóstolos eram grandes propagandistas, criaram um monte de mentira para vender um evangelho de poder e um Jesus. Aonde entra outra coisa, a chamada busca do Jesus histórico. Quem já ouviu falar disso? A busca do Jesus histórico, que é o Jesus desmitologizado, é o Jesus sem milagres, é o Jesus somente do discurso. Não, o Jesus que se torna quase um Che Guevara, né? Um cara que tinha uma causa. Exatamente. Achar a tumba, isso, esse tipo de coisa. E também assim, já ouvi também assim que Moisés não abriu o mar, na verdade é porque era uma época de seca, né? Aquele livro, a Bíblia tinha razão, é o maior perigo. Que ele faz isso. Primeiro eu me encantei com aquele livro, aí depois eu saquei qual era dele. Ele queria justificar os milagres. Aí ele falou, não, ali era uma restinga. E tinha uma época do ano que o vento sopra em certos lugares e aí faz um caminho. Tá, aí ficou Moisés, o povo, o faraó, todo mundo esperando o processo natural do vento soprar
E aí eles foram, passaram e o pessoal do farol ficou lá. Tirar o sobrenatural, porque o Tirar o sobrenatural Mas a própria é Bíblia algo diz que está acima do natural. que a água veio e cobriu todos eles, cobriu de casa. Então não dava para ser só um riozinho, um córrego que seca durante o Exatamente, tempo. exatamente. O potencial foi esse. E foi